Diante de um tabuleiro de xadrez, é essencial precisão nas jogadas e raciocínio para planejar os seus movimentos. Na vida, não é diferente. É essencial visão, dedicação e estratégia em cada ato que definirá o seu percurso. Por isso, quer saber agora 6 estratégias para alcançar a sabedoria e a seriedade a ponto de se transformar em uma potência? Então vamos ao que interessa. Seja seletivo diante das suas lutas. Aquele que luta em exagero não será o mais glorioso, mas sim o mais quebrado. Quanto mais você luta, quanto mais batalha, mais serão as chances de sofrer uma ferida fatal. Por isso, que aquele que gera muitas intrigas e estabelece inúmeras discussões, no fim, sai prejudicado, sem nada na mão, simplesmente esquecido. Aliás, qual seria o sentido de lutar até quando você nem precisaria lutar? Portanto, saiba exatamente quais lutas deve enfrentar e quais deve apenas olhar para o lado e continuar o seu caminho em paz. Porque não é desonroso fugir de uma batalha desnecessária. Não é covardia não lutar com aqueles que te provocam. E nem mesmo fracasso se render quando sabe que as suas forças não aguentarão o resto da luta. Se você conhece os seus limites, vontades e propósito, saberá aquilo que deve persistir e aquilo que deve deixar para trás. Enfim, marche somente para as batalhas que darão significado para a sua vida. Faça questão de estar sempre à frente. Quantas vezes mudanças aconteceram em negócios que até então eram infalíveis se tornaram apenas pó? Impérios que quase deram a volta ao mundo reduziram-se a nada, pois apesar da extensão dos seus territórios, não souberam fiscalizar as mudanças que ocorriam nesses lugares. Inclusive, um exemplo bem atual sobre isso foi o vírus de 2020. Quantas empresas não faliram? Quantas pessoas não entraram em dívidas? Quantas transformações o sistema em si não sofreu? Claro que a mudança foi repentina, mas quero que você se lembre que esse vírus já tinha surgido em 2019 e só chegou no Brasil para valer final de fevereiro, começo de março. Tanto que enquanto o mundo já estava em alerta, os brasileiros comemoravam carnaval não dando a mínima, ou seja, era previsto. E muitos que se prejudicaram poderiam ter salvado seus recursos se observassem com mais atenção as mudanças e notícias globais. Sabendo disso, o questionamento surge: como estar à frente dos outros? Observando as tendências e inovações que surgem todo dia por aí. Mais um exemplo, a inteligência artificial não é um assunto tão novo, mas olha a expansão que ocorreu nessa área nos últimos meses e anos. Investimentos, a mesma coisa, aquilo que todo mundo apostava anos atrás já se transformou em novas tendências. Então, no mundo atual, estar bem informado e atualizado é a base para riquezas. É a base para sair na frente dos outros e aproveitar as oportunidades ou se defender de possíveis prejuízos bem antes que a maioria. Sendo assim, fique esperto quanto a isso. Fique de olho, fique atento, porque boa parte das mudanças chegam de maneira inesperada, não porque ocorreram rapidamente, mas sim porque ninguém prestou atenção. Tenha total certeza do que deseja e não seja influenciado. Se você sair na rua sem objetivo, voltará para casa gastando mais tempo e dinheiro do que deveria. Talvez seja até mesmo roubado, pois basta sair na rua e você já topa com milhares de distrações e propagandas tentando te convencer sobre algo ou roubando a sua atenção. Sem contar as pessoas ao redor que, ao observar os seus hábitos ou escutar o que falam, você acaba muitas vezes se contaminando com as suas influências e costumes, decidindo comprar algo que nem tinha pensado antes em comprar só porque alguém falou que é bom. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes comprou coisas desnecessárias só porque na hora parecia uma boa ideia? Em quantos momentos te convenceram a fazer algo para depois você descobrir que nem queria ter feito aquilo? Logo, certifique-se de sempre que sair na rua
ou agir no geral, tenha a decisão definitiva já em mente e saiba exatamente o que deseja com tal caminho, porque se você olhar demais para os lados, se você duvidar ou mostrar indecisão, pode ter certeza, os outros te convencerão sempre a agregar aquilo que você nem queria e nem precisava. Não revele as riquezas. Um bom estrategista jamais revelará o segredo da sua conquista. As pessoas até podem saber sobre o que ele conquistou, mas nunca como. Até porque em um mundo atual onde tudo se copia, você vai mesmo dar brecha para que comecem a fazer exatamente o que você faz? Vai mesmo entregar de graça o seu diferencial, aquilo que é o seu verdadeiro tesouro? Só se você fosse um tolo. Sendo assim, além das conquistas, lembre-se de proteger sempre o seu processo. Treine diariamente, melhore cada vez mais, certifique-se de saberem apenas o mínimo do seu plano ou nada sobre. E o mais importante, cada etapa faça de forma detalhada e discreta, pois é 1000 vezes melhor fazer aquilo com calma, sem chamar atenção desnecessária, do que na pressa fazer o barulho que não deveria. Aprenda com a história do passado. Séculos e milênios já se passaram. Quantas histórias não ocorreram? Claro que muito do que aconteceu ninguém mais sabe. Conhecimento perdido, histórias enterradas. No entanto, diante dos livros e relatos há inúmeros acontecimentos que estão agora eternizados. Erros estratégicos em guerras cheias de glória. Frases que motivaram grandes guerreiros. Filosofias que enriqueceram a alma dos grandiosos. Há tanta coisa na história, tanto conhecimento valioso que deve ser absorvido. E você escolhe o quê? Ficar no Instagram e ouvir o conselho sobre saúde mental de alguma blogueirinha famosa que viaja toda semana e nunca teve problema na vida? Pegue logo a tocha do passado e ilumine o seu caminho. Aprenda com os erros de generais e conquistadores. Absorva as lições de filósofos que dedicaram suas vidas inteiras à filosofia e analise os efeitos milenares que acontecimentos históricos geraram. Se você aprender realmente sobre o passado, certamente terá um futuro concreto. Reconheça os efeitos das suas emoções. Raiva, cansaço, alegria, todos esses sentimentos e emoções influenciam diariamente o seu comportamento. Quantas decisões você não escolheu devido ao que sentia na hora? Quantas vezes pronunciou palavras que foram ditadas pelas suas emoções e não pela sua racionalidade? E quais as chances de hoje mesmo você já ter feito alguma coisa diferente por conta do seu mau ou bom humor? É sabendo disso que grandes estrategistas estudam, irei repetir, estudam o que sentem. Eles sabem que não dá para bloquear 100% do lado emocional, que tentar simplesmente não sentir nada é besteira. Portanto, estudam as suas brechas emocionais e os efeitos que os sentimentos causam no dia a dia. Afinal, observando como você segue o seu caminho junto com as suas emoções, você perceberá como ter mais controle sobre elas. Basta identificar a causa e o efeito será controlado. Então, para ser mais racional, saiba exatamente como a sua raiva tenta te controlar, ou o que a sua alegria causa em seu comportamento, ou também como a tristeza influencia os seus pensamentos. Se possuir a noção de cada emoção sua, saberá identificar mais rápido as suas brechas emocionais, além de, obviamente, dominar melhor o que sente. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.